Irmãos, vamos abrir lá a Bíblia, na epístola, na carta a Timóteo, primeira carta, capítulo de número 6. Vamos dar continuidade à mensagem. Vamos ler novamente do 3 ao 10. Amém? Acharam? Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homem cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vamos orar. Senhor, nos abençoe, Senhor, mais uma manhã com a Tua palavra. É a única coisa, Senhor, que consegue alimentar a alma do homem, é a Tua palavra, Pai. É o verdadeiro pão que desceu do céu. É revelação que nos trouxe, Senhor, a Tua pessoa bendita. Então, Senhor, que nesta manhã a Tua palavra possa penetrar em nosso coração. O homem não tem poder para persuadir o coração de ninguém, Deus, mas o Teu Espírito Santo tem. Ele tem todo o poder, Senhor. Por isso, Senhor, trabalhe em nosso coração, que nesta manhã o nosso coração possa estar totalmente voltado, Senhor, para a Tua palavra, Pai. Que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor, no fundo da nossa alma, que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para a grandeza, Senhor, do Deus que nós servimos e adoramos. Obrigado, Senhor, que nesta manhã haja regeneração, edificação, exortação e consolação, segundo a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pois assim nós choramos e já Te agradecemos. Amém, Jesus. E amém. Poder se sentar, irmãos? Irmãos, semana passada nós ficamos falando somente a segunda parte do versículo de número 5, que é supondo que a piedade é fonte de lucro. E eu falei para os meus irmãos que essa piedade aqui, na verdade, é a religião. É onde que muitos pastores ou falsos pastores, eles pegam a religião para fazer o teu negócio e assim enriquece. E eu falei aqui semana passada que uma pessoa que se enriquece com o dinheiro da igreja, quando vive de maneira
de ostentação, ele é um falso profeta ou um falso pastor. Porque um verdadeiro pastor não vai viver dessa maneira, porque a Bíblia, a palavra de Deus como revelação, ela proíbe o pastor viver desta maneira. O pastor, para ele ser qualificado, ele não pode ser ganancioso e nem ser avarento. Ele não pode amar o dinheiro, é proibido. A Bíblia deixa muito bem claro que o pastor é proibido amar o dinheiro. Qual é a obrigação da igreja? Sustentar a vida do pastor, porém nas suas necessidades. O pastor não pode querer mais da igreja do que a igreja pode dar. E agora, Paulo, ele do versículo de número 3 até o versículo de número 5, ele pegou para Timóteo, ensinou a Timóteo como que a gente, ou Timóteo, poderia ver o que é um falso pastor, ou um falso profeta, ou um falso mestre, um falso bispo da época, ou um falso presbítero. Então Paulo, ele trabalhou até agora as características de uma pessoa que é falsa, de uma pessoa que não foi Deus que colocou, mas a Bíblia fala que essa pessoa, quando ela não ensina a palavra de Deus, ensina outras coisas que não é o Evangelho, a Bíblia chama isso de doutrinas de demônios. Se é doutrina de demônio, quem colocou essa pessoa no púlpito não foi Deus, foi quem? Foi o próprio diabo. E se foi o próprio diabo que colocou essa pessoa, eu já falei aqui que o maior projeto do diabo não é somente prender as pessoas no mundo, mas um dos maiores artifícios dele, da malícia dele, é colocar uma pessoa falsa aqui. Porque uma pessoa falsa, ela vai ensinar o que o seu coração tem demais. É o que? É o que é falso. Então ele vai ensinar um falso evangelho, e vocês vão passar o que? Ser um falso crente. E se não for a graça de Deus para poder intervir no seu coração e mudar a trajetória do seu coração, do seu pensamento, você vai continuar caminhando e entendendo que aquilo que é falso é verdadeiro. Quando nós conversamos com uma pessoa que está dentro de uma religião que tem pastores falsos, você vai mostrar a Bíblia, mas ela não vai acreditar na Bíblia, ela vai acreditar naquilo que o falso pastor prega, naquilo que o falso pastor ensina. O que o falso pastor ensina, ele consegue deturpar tão grande a mente dessa pessoa, que essa pessoa acredita que a palavra dele tem mais poder ou mais autoridade do que a própria palavra. Essa semana, eu ouvi num debate, ouvi uma coisa absurda. Eu ouvi um pastor falando, um debatedor, ele falando que a palavra de um profeta tem tanto peso que quando o profeta fala, ainda que não esteja pautado na palavra, Deus vai lá e dá a sua autoridade. Como é que é isso? Eu canso de falar aqui, mostrar aqui para vocês, irmãos, que a palavra do pastor não tem peso. A palavra do pastor, Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Ele deixou isso muito bem claro para Jeremias. Ele falou: Jeremias, eu velo pela minha palavra, para que a palavra do pastor, ou o conselho do pastor, ou o estudo do pastor venha ter peso, ele tem que estar pautado segundo a palavra de Deus. Irmãos, temos que acordar. O mundo são maus. Existem muitos falsos profetas, como disse João, que está no nosso meio, disseminando um falso evangelho. E se é falso evangelho, Paulo falou em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que pela própria boca de Deus é maldição. É maldição. E o que Paulo está ensinando para Timóteo? Timóteo, olha os falsos. Olha como que os falsos são.
eles não recebem a palavra de Deus, eles não têm uma vida piedosa, eles são invejosos, eles são brigãos, eles vivem de contendas, eles vivem de brigas. E tem mais, Timóteo, eles pegam a religião para ter uma vida de ostentação. Aí é interessante, irmão, que Paulo, de uma forma irônica, olha como é que ele começa esse versículo no versículo 6. Se ele fala assim, ele termina no versículo de número 5, falando assim, ó, supondo que a piedade é fonte de lucro. Agora, olha a maneira irônica que Paulo vai falar que os hereges ou falso pastor tem razão. Ele finaliza assim, ó, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Não, os falsos hereges, os falsos mestres, os hereges, os falsos mestres estão falando que a religião é fonte de lucro, a piedade é fonte de lucro. Aí Paulo vai falar assim, ó, de fato, grande fonte de lucro é piedade. Mas ele coloca uma palavra ali que é muito interessante, com contentamento. Realmente, a piedade ela é fonte de lucro, mas não com o nosso coração inclinado para a ganância, inclinado para a avareza, inclinado para o dinheiro, não. Mas Paulo deixa muito bem claro que é com contentamento. Pastor, o que significa contentamento? Contentamento é uma suficiência interior que nos mantém em paz, mesmo que as circunstâncias exteriores esteja ao contrário. Ou seja, eu tenho paz, eu vivo dentro de uma religião, eu vivo dentro da humanidade de Deus, eu vivo dentro da família de Deus, em paz, ainda que as circunstâncias venham a ser contrárias, diversas tribulações, perturbações, perseguições, mas o meu coração está em paz, eu tenho paz com Deus. Eu não sirvo a igreja por causa do dinheiro, mas a Bíblia fala, e Pedro ele relatou isso, que os presbíteros têm que viver ou pastorear o rebanho de Deus com boa vontade. As circunstâncias podem estar ao contrário, mas o pastor, o líder, aquele que Deus chamou, ele tem que viver o evangelho com contentamento. Ele tem que ter paz com Deus. Ele não pode ser uma pessoa gananciosa. E aqueles, irmãos, que estão voltado para a religião, a piedade, essa pessoa, ela só vai ter uma vida piedosa quando ela sabe viver com contentamento. Isso serve para o pastor, isso serve para nós como membros. Nós como membros. Porque a pessoa, irmão, piedosa, ela tem paz com Deus. Uma pessoa, irmão, piedosa, ela tem uma alegria espiritual. Uma pessoa piedosa, ela tem certeza da sua salvação. Uma pessoa piedosa, ela tem a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Independente da situação que nós estamos vivendo, Deus está no controle de todas as coisas. De repente eu vou chegar em casa, não tem
um almoço, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. De repente amanhã vai me bater uma doença gravíssima, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Por quê? Eu vivo o Evangelho com contentamento. Existe uma paz dentro de mim, dentro do meu interior. Então as circunstâncias não abalam essa minha paz. É isso que Paulo está deixando muito bem claro para nós. É isso que a Bíblia está revelando para nós. Aqueles que têm uma paz interior, não importa o que está vivendo. Se lembra? Quando os discípulos estavam bem atribulados com as palavras do Senhor Jesus, Jesus já estava falando para eles que ia morrer, que eles iam ser perseguidos. E Jesus fala assim: olha, com a minha crucificação o mundo vai se alegrar, e vocês vão chorar, mas vai chegar uma hora que a alegria que vai estar no coração de vocês, aí ele deixa muito bem claro assim, ó, ninguém poderá tirar. É isso. Ninguém tira essa alegria da salvação. Deus, quando Ele nos cela, com o Espírito Santo vem a justificação, vem a glorificação, vem a vida eterna, vem a santificação, vem essa alegria da salvação, irmão. E ninguém pode tirar essa alegria, ninguém pode tirar essa paz. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas eu tenho paz. Por quê? Eu entendo que Deus está no controle de todas as coisas. Abre comigo Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha o que diz, irmãos. Olha o que Romanos, o apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo para Romanos, olha o que ele vai falar. Romanos 8, 28. Diz assim, olha. Acharam? Sabemos. O que Paulo está falando para a igreja? Olha, nós já temos esse conhecimento. É isso que ele está falando. Então nós sabemos. Sabemos o quê? Que todas as coisas. As pessoas pegam as pessoas às vezes pegam assim um texto do apóstolo Paulo e pega todos assim para falar coisas boas. Aí não é só coisas boas. Não é isso. A gente cantou um hino agora que fala lá de Romanos capítulo 11, versículo 36. Quando fala assim, ó, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não é somente coisas boas que o texto está dizendo, coisas mais, está falando, por ele são todas as coisas. E quando Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando ele fala todas as coisas, ele fala todas as coisas. Coisas boas, entendo o que eu vou falar aqui, irmãos. De repente, é coisas que a gente não consegue compreender e entender, porque a gente está vendo aqui, no agora. Então, quando o texto fala assim, todas as coisas, seja o nascimento de uma criança, a alegria do pai ou da mãe, ou seja também até o falecimento do mesmo. A Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Cooperam para onde? Aqui ele fala no versículo 28, olha, quando ele coloca essa palavra aqui, para, é uma preposição indicando alguma coisa, ele está sinalizando, ele está colocando tipo aquele sinal de indicação e falando assim, para o quê? Ele continua, para o bem, para o bem. Pode ser no momento ali tristeza para nós, mas no plano de Deus
é para o meu bem. Como é que pode isso? Eu não entendo. Como é que eu consigo casar essas coisas? Eu não consigo. Mas eu tenho que acreditar na palavra de Deus, que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se eu fui chamado por Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque Deus, ele tem um propósito para mim. Ainda que eu não entenda, mas a Bíblia está falando que Deus tem um propósito para mim. Irmãos, olha no capítulo de número 11, na carta aos Hebreus. Olha, irmão, o que é ter um padrão de uma vida piedosa com contentamento. Olha o que diz a palavra, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Olha a revelação que nós temos a respeito de Moisés. Olha o que diz. Acharam? Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só. Irmão, Moisés está recusando. Sabe o que é isso? Moisés está desistindo de uma posição de honra, de uma posição social honrosa. Olha, ser chamado filho da filha de Faraó, ele desistiu disso. Ele desistiu de viver nos palácios de Faraó. Aquela vida de pompa, de honra, Moisés, ele abre mão. E continua o texto falando, olha só no versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmão, Moisés, ele recusou, ele desistiu de ter uma vida, que a sua vida era satisfeita à base dos pecados. Ele desistiu disso. Eu não quero isso. Irmão, você imagine só, um filho de um faraó. Você imagina o que estava nos pés desses homens. Você imagine as bebidas, as mulheres, tudo o que o nosso prazer carnal, tudo aquilo que a nossa carne ela tem vontade, estava ali na frente de Moisés. Um homem quer honra, nós precisamos de honra. Moisés tinha honra. Nós queremos ser famosos, Moisés era famoso, poderia ser muito bem famoso. Mas não é só isso não. Olha no último ponto que Moisés, ele também desistiu, ele recusou. Olha o que diz no versículo de número 26. Porquanto considerou o opróbrio, ou seja, zombaria, humilhação de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmãos, Moisés, ele preferiu estar com Cristo, porque ele entendeu que em Cristo existe uma riqueza superior do que a riqueza do Egito. Irmão, Moisés saiu com uma mão na frente e outra atrás, recusou tudo isso, porque ele entendeu que a graça de Deus é maior do que a riqueza do Egito. E quando o texto fala que tesouro do Egito, irmão, tesouro do Egito, aqui é uma expressão que parece nos falar sobre riqueza ilimitada. Moisés abriu mão dos tesouros do Egito, da riqueza do Egito,
Porque ele entendeu que a graça de Cristo é maior do que os tesouros do Egito. E tem mais, ele contemplava o galardão. Quando nós temos paz com Deus, nós sabemos que tudo isso aqui vai passar. Foi o que Jesus falou. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Mais um pouquinho à frente a gente vai ver que vai passar essas coisas. Essas brigas, essas ganâncias. A felicidade, irmão, não está no dinheiro, mas em Deus. O propósito da vida não é em ter, mas em ser. O cristão, ele é filho de Deus. Você não é cristão por aquilo que você tem, você é cristão por aquilo que você é. O que você é? Filho de Deus, você é cristão. Não é pelas coisas que eu tenho que eu sou cristão. As pessoas confundem muito. Hoje em dia, as pessoas acreditam, aquela nada contra, mas as pessoas acreditam que aqueles que chegam, carrão do ano. As pessoas acreditam que tem várias casas, vários carros. Sou muito bem próspero. Deus olha a oração dessa pessoa, enquanto aquele homem ali que está no cantinho não tem nada. As pessoas confundem. Eles acreditam que aquelas pessoas que têm mais coisas estão próximo de Deus. Quem está próximo de Deus, irmão? Com aqueles que têm um coração com contentamento, em paz. Eu posso ter todas essas coisas, mas se um dia Deus tirar, essas coisas não vão me fazer falta. Por quê? Porque o meu coração está em paz. O meu fundamento é Cristo. A minha vida é Cristo. Não é nessas coisas. Por isso que Jesus ele falou, amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Irmãos, a gente vê aí, querido, as livrarias estão cheias de livros, nos ensinando como ficar rico. Vai numa livraria, chega lá para o atendente e pergunta, aí, onde que está aqui? Onde fica aqui os livros que contam sobre como a gente ficar rico? Vai ver lá. 7 métodos de ficar rico. O interessante é que está lá, o pastor fulano de tal. Aí está, 7 maneiras de ficar rico. Sempre essas quantidades. 12 maneiras de ficar rico. 24 maneiras de ficar rico. A gente vê também hoje, vemos também hoje as palestras caríssimas desses coach, ensinando como ficar rico. Uma vez, eu estava conversando com uma menina, é a filha do amigo meu, e a gente estava indo viajar, eles estavam lá com a gente, e ela falou para mim que a mãe dela gastava muito dinheiro, César, muito dinheiro, indo atrás de coach. E ela falou assim, ela falou, eu falo para minha mãe, ela dá R$300 numa palestra dessa. Você vê ali, aquele auditório lotado, aquele homem não vai ficar rico? Claro que vai ficar rico. Ele vai ensinar as pessoas a ficar rico, porque as pessoas estão indo lá enriquecendo ele. É isso que acontece. Mas aí estão, lotados. Igrejas que pregam a doutrina da prosperidade, amarrotada. Lotados, irmãos. Mas hoje nós temos poucos livros e poucas pregações ensinando como ter uma vida piedosa e um coração com satisfação em Deus. Só você olhar hoje nas internet, nas televisões, pouquíssimos ensinando a você ter uma vida piedosa, ter uma vida com paz em Deus. É poucos. Irmão, um homem chamado John
Rockefeller, eu acho que é isso. Ele foi o primeiro bilionário no mundo. E sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. O primeiro bilionário do mundo. É claro, irmão, que Paulo aqui, ele não está fazendo aqui uma apologia à pobreza. Não é isso. Ele não está desvalorizando a riqueza. Não é isso também. Mas o que Paulo está fazendo? Ele está combatendo a avareza e a ganância. Irmãos, é proibido da gente buscar algo melhor para nós? Não. É proibido de eu ter um bom carro? Não. É proibido de eu ter uma boa casa se Deus me der condição? Não. É proibido de eu fazer uma faculdade para poder melhorar a minha situação financeira? Não, nada disso é proibido. O que é proibido? A ganância. A ganância que é proibida, a avareza, o amor disso que é o pecado, é o que Paulo está falando e é o que Paulo está nos ensinando. Para se ter uma noção, a teologia da prosperidade, ela é diabólica. Por que ela é diabólica? Porque a pessoa sempre está descontente. A pessoa, ela nunca está satisfeita, ela sempre quer mais. Eu vi um dia desse, uma pessoa, e está sendo até processado, porque o rapaz, ele gravou o que o pastor estava falando, ele gravou tudinho. Irmão, o pastor, ele estava falando, esse rapaz, ele tinha uma padaria, Léo. O rapaz vendeu a padaria para depositar lá na fogueira. Aí ele falando no áudio, ele falou assim: ó, você não paga nada de ninguém, porque senão não vai ser sacrifício. Você não paga pensão aos seus filhos, você não paga pensão à tua mulher, você pega tudo e bota aqui na fogueira, porque aí sim é um sacrifício. Sendo que o cara estava filmando, estava gravando e parece que está processando agora. E é isso que fazem. Arranca tudo que tem. A pessoa sempre quer mais. A pessoa nunca está com o coração em paz. Sempre quer mais, sempre está correndo atrás de mais. É diabólica. Por que diabólica? Porque sempre está buscando algo a mais, irmão. Sempre está buscando algo a mais para satisfazer a sua natureza terrena, a sua natureza caída. Passa a ser diabólica. Por que passa a ser diabólica? Porque temos textos suficientes para falar que a teologia da prosperidade é diabólica. Abre comigo em Mateus capítulo 8, olha o que diz. Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha o que diz, irmãos. Você nunca ouviu isso da boca de Jesus. Nunca ouviu. Mas olha de quem você ouve. Mateus capítulo 4, versículo 8 diz assim, ó: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, prostrado me adorares. Aí, quem ofereceu a glória do mundo para uma pessoa? Diabo. Deus ofereceu a glória para nós, do mundo? Não, ele ofereceu, ele não só ofereceu, como ele nos entregou a glórias eternas. Quem ofereceu a glória do reino deste mundo? Diabo. Olha o que Jesus fala aqui, irmão, em Mateus capítulo 16. Abre comigo ali o capítulo 16, versículo 26. Olha o que Jesus fala. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmão, o mundo, ele não possui valor suficiente para salvar uma alma. O que adianta, irmã Lavínia, a gente ganhar o mundo inteiro
O que adianta eu ganhar o mundo? E Jesus está falando em eu perder a minha alma. O que adianta isso? O que adianta eu ser famoso? O que adianta eu na internet viver ostentando? O que adianta eu colocar como minha igreja maior? O que adianta eu colocar como eu sou um pastor maior? O que adianta eu ganhar o mundo? Mas perder a minha alma? Não adianta, irmão. Não existe riquezas que nós podemos ter, que possa nos comprar uma entrada no céu. Não tem como. Jesus, ele deixou muito bem claro: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não adianta. Irmão, o próprio Senhor Jesus, ele reprova a avareza. Vamos abrir lá comigo em Lucas capítulo 12, olha o que diz. Lucas capítulo 12, versículo 13 e 15. Acharam? Lucas 12, 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado. Olha só o que Jesus fala: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tome cuidado, hein? Tome cuidado. Fuja de toda e qualquer avareza. Ele está falando toda avareza. Aí olha só o que Jesus, olha só como é que ele finaliza isso. Ele não vai finalizar, depois a gente vai ler o resto. Olha o que ele fala. Por quê? Olha só, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não consiste no bem que eu possuo. Se a gente abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, olha o que Paulo fala, irmão. 15 e 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha, se a minha esperança, se a minha fortuna que eu estou fazendo, eu espero Jesus somente nessa vida, sou mais infelizes de todos os homens. Irmão, não é pecado buscar algo melhor, não é pecado ser rico. O que não podemos é deixar que a nossa vida seja marcada pela busca desenfreada pela riqueza. Desenfreada, irmão. Tem pessoas que têm 3, 4 empregos e ainda não dá conta. Não tem tempo. Irmão, você sabe quantas pessoas, até pessoas próximas de mim, chegava assim: pastor, ou Alex, ou bispo, quem for, eu estou fazendo uma prova no concurso, tem como orar? Vamos orar. Aí oramos. Teve uma vez que a pessoa estava até fazendo, com essa barriguinha, né? Aí o que acontece? Tem uma pessoa que estava fazendo essas provas e tinha que fazer essas provas físicas, né? E ele chamou até para me correr junto com ele e tal, e eu corria também com ele e tal, animando ele, orando e tal. E hoje, tem tempo para vir para a casa de Deus? Não. O tempo suga. Tem pessoas, irmão, que preferem o trabalho. Tem pessoas que preferem condição financeira do que Deus. E eu acabei de te mostrar que Moisés largou tudo, abandonou tudo, recusou tudo,
pela uma riqueza maior e eterna, que é a graça de Cristo. Contemplava o galardão. Olha que maravilha. Irmão, se o nosso coração fosse como o coração de Moisés, se nós pudéssemos chegar na estatura que Moisés chegou, de recusar tudo aquilo que ele recusou, estava tudo a seus pés, ele recusou tudo para poder ter uma vida com Cristo, uma vida com Deus. E olha o privilégio desse homem. Esse homem, ele abandonou tudo do Egito, e a Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face. Com as pessoas eu falo, para os profetas eu falo visões, em sonhos, mas o meu servo Moisés, eu falo face a face. O homem abandonou tudo, mas lá no deserto viu aquela chama, né, ardente, aquela árvore. Moisés largou tudo, mas era o único que conseguia subir no monte e ouvir Deus falar. Ao ponto do povo querer ouvir Deus falar e não conseguir Deus falar e gritar: não, Moisés, nós não queremos mais ouvir Deus, fala você para nós o que nós temos que ouvir de Deus, fala você, queremos ouvir a tua voz. Não conseguia ouvir a voz de Deus, mas Moisés conseguiu. Agora, irmãos, imagine nós abandonando tudo, e naquele grande dia Jesus falou: seja bendito do meu Pai, foste fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Imagina, irmão. Vale a pena, querido, vale a pena abandonar tudo isso aí. Não tem riqueza que pague, não tem dinheiro que consegue pagar, comprar. O que Paulo ele nos ensina é que o contentamento interior é um tesouro maior que a riqueza exterior, pois está contente com o que tem. Contente com o que tem. Olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. (10 a 11, 10 ao 13), olha o que Paulo diz. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que é um coração com contentamento, uma vida com paz. Sei estar de um lado, sei do outro, mas tudo posso naquele que me fortalece. A riqueza, irmão, ela não traz em sua bagagem a felicidade. Aprendemos isso. A riqueza, ela não traz na sua bagagem a felicidade. Olha no versículo de número 7, por favor. De repente hoje a gente vai passar uns 10 minutinhos, tá bom, irmão? Deve terminar umas 11h10, por aí, 11h15. Só para mim tentar finalizar pelo menos esse versículo de número 7 aqui. Ele está falando assim no versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então nós já vimos então o que é ter uma pessoa com contentamento. É nós termos paz com Deus, né? Tudo pode naquele que me fortalece. Independente da circunstância, nós temos paz com Deus. Aí Paulo ele continua falando assim, olha: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha, porque nada temos trazido no mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tudo indica que Paulo ele está pensando no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim, olha:
nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Entramos no mundo de mãos vazias. Despedimos de mão vazia. Não podemos levar para a eternidade o que acumulamos nessa vida. Aliança, tudo vai ficar. A gente não vê um caixão com gaveta. Não vê, está lá. O interessante o que o autor ele fala no seu livro, ele diz assim, ó, entre a nudez inicial do nascimento e a nudez final da morte, entre esses dois pontos da história, podemos ajuntar muito ou pouco, mas na hora final teremos que deixar tudo. O que nós vamos levar? Quando nós enterramos lá com os nossos entes queridos, as pessoas que nós conhecemos, o que leva? A história fica, a lembrança fica, mas o que essa pessoa leva? Nada. Você está achando que o que aconteceu com ele não vai acontecer com a gente? É por isso que Jesus fala para a gente acumular tesouro no céu. A diferença está ali naquele momento. Aquele momento que o negócio começa a pegar realmente. Quando Jesus falou lá do Lázaro, do rico, o que aconteceu quando os dois morrem? É ali. Para uns se abre a porta da eternidade eterna dos céus, e para outros se abre a porta da eternidade, mas perdição eterna. É ali que está, não tem meio termo. É por isso que Paulo está falando que grande fonte de lucro realmente é ter uma vida com contentamento, uma vida com paz em Deus, porque até no momento da morte nós temos paz com Deus. As pessoas fazem de tudo para não morrer. Faz de tudo para não morrer. A morte é por isso que a Bíblia fala que ele é o inimigo número 1. A pessoa pode ter milhões. Se aquele milhões salvar ela da morte, naquele exato momento, ela vai dar os seus milhões. Ela não vai titubear. Ela não vai ter dois pensamentos. Não, eu quero. Não quero morrer. Às vezes, irmãos, corremos desesperadamente atrás daquilo que não podemos acumular permanentemente. Não vamos levar. Brigamos, discutimos, fazemos inimigos, tudo por algo material que aqui vai ficar. Olha o que Jesus fala, irmão. Em Lucas capítulo 12, vamos dar continuidade naquela leitura, quando Jesus falou que a vida do homem não consiste no bem que tem, que ele possui. Olha o que Jesus fala acerca de um homem rico que faz uma grandiosa colheita. Olha o que diz, Lucas capítulo 12. Olha o que diz. Depois de Jesus falar que o homem não consiste, a abundância do homem não consiste com os bens, né, que ele tem, a vida do homem, né, não consiste com a abundância que tem nessa vida. Olha o que diz. E lhe proferiu, versículo 16, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores ainda, recolherei todo meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe
e regala-te. Qual o pensamento do homem? Trabalhou, teve uma grande colheita, fez um grande celeiro, acumulou todos os teus bens naquele, e falou assim: agora eu vou descansar, agora eu vou curtir a minha vida, porque eu tenho uma abundância, agora sim, agora eu vou viver. Mas olha o que Jesus fala, versículo de número 19, 20, diz assim, ó: mas Deus lhe disse: louco, olha, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem serás? Jesus chama, na parábola, Jesus chama esse homem de louco. Ele é tão louco que ele nem preparou a abundância que tem para alguém. Ele só pensava nele. Ele pensava em curtir a vida agora, descansar, tranquilo, não trabalhar mais. Mas Jesus está falando: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você preparou, para quem serás? Versículo 21, assim é quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Se não for rico para com Deus, irmãos, a Bíblia fala que é assim que vai acontecer. Pego de surpresa. Quantas vezes nós fazemos projetos, programamos a nossa vida, não é isso? É isso. Às vezes, quando chega no início do ano, a gente marca o dia que vai viajar, o dia que vai tirar férias, o dia que vai fulano, o dia que vai ciclano, o dia que vai fazer isso, o dia que vai comprar isso, o dia que vai dar para fazer isso. Programamos a nossa vida. E às vezes, nada que a gente programou conseguimos executar. Tiago, ele falou: olha, não diga que amanhã farei isso ou comerciarei aquilo. Não diga. Diga assim, ó: se o Senhor permitir, farei isto ou farei aquilo. Se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, nós vamos fazer. Se Ele não permitir, não vamos fazer. Então, saímos nu, e nu nós vamos voltar. O que adianta a gente brigar, ter o nosso coração avarento, se apartar de Deus por causa dessas coisas materiais? Irmãos, no Egito antigo, na época do faraó, os faraós, quando eram enterrados, eles eram enterrados com seus bens e seus pertences. Quem já viu aqui o filme da múmia? Da múmia, né? Vê que eles vão aonde? Eles vão lá no túmulo de faraó, né? Aqueles faraós, aqueles príncipes que tinham maior grana, eles construíam aqueles castelos bonitão para poder enterrar ali enterrava todos os teus tesouros, todo. Tem um filme muito interessante que é com aquele bonitão, a múmia, mas é com aquele bonitão, um branco novo, o último que saiu. Esqueci o nome daquele cara, o ator, Tom Cruise, isso aí, Tom Cruise. Aí o que acontece? Você vê que ali, quando ele chega aonde que o camarada está enterrado ali, olha a quantidade de ouro. Era mais ou menos assim. Hoje, para você ver que hoje, esses pesquisadores hoje estão encontrando nos túmulos de faraó outros ossos. Não é somente o osso do faraó. Agora, juntamente com eles, estão encontrando agora outros ossos. O que a pesquisa, o que a ciência está descobrindo então? Que juntamente com faraó, quando ele morria, o que ele acreditava? Ele acreditava que poderia levar isso para outra vida. Então, o que ele fazia? Ele pegava todos os seus bens, todos os seus ouros e mandava enterrar com ele. E juntamente enterrar com ele os escravos, aqueles escravos que ele mais gostava,
também ele mandava sacrificar esses camaradas para morrer junto com ele, porque eles acreditavam que no outro mundo esses homens iam estar com ele, servindo ele. Como que serviu ele nesta vida, ia servir ele também na outra vida. Coitado desses escravos. Morreram porque acreditava nessa teoria. Alguns, se eu não me engano, é antropólogo que dá nessa área, né? Antropólogo é do homem, arqueólogo. Esses arqueólogos, eles falam que lá na casa do Egito tinha uma moldura com três desenhos assim de uma moldura. Por quê? Porque eles acreditam que aquele portal ali era para outra vida. Todos eles acreditavam que quando morresse teria uma outra vida. Então o faraó, ele enterrava, ele pegava todos os seus bens acreditando nessa teoria. Faraó. Agora, o Alexandre o Grande, que era um grego, né, que era dentro da filosofia, olha o pensamento desse homem, irmão, do Alexandre o Grande. Quando ele estava à beira da morte, convocou os seus generais e relatou seus 3 últimos desejos. O primeiro desejo, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. O segundo desejo, que fosse espalhado no caminho até o seu túmulo os teus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. E o terceiro, que as suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Esse foi o desejo dele. Os médicos carregando, os seus tesouros, tudo aquilo que ele conquistou nessa vida fosse espalhado, e suas mãos, por lá de fora do caixão, balançando. Um dos seus generais, admirado com esses desejos raros, perguntou a Alexandre: quais as razões? E Alexandre o Grande explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de curar perante a morte. Quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os meus bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltaremos. O que Alexandre Grande está nos ensinando? Não vamos levar nada desse mundo. Nada. Enquanto alguns acreditavam que poderia levar seus tesouros, Alexandre o Grande está falando que nós não vamos levar nada. E o que a Bíblia está falando? Que nós não vamos levar nada. E que eu peço os irmãos, finalizando, a gente dá continuidade ao versículo 8 semana que vem. Irmãos, fuja de qualquer tipo de avareza. Não deixe, irmão, que o teu coração ou que essas coisas desse mundo venha te apartar do Deus vivo. Não deixe que as circunstâncias desse mundo venha tentar ofuscar a paz que está em ti. Tenha o Evangelho, mas o Evangelho com contentamento, com satisfação em Deus. Por quê? Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos estar orando? Logo a seguir nós vamos estar participando da ceia do Senhor.